Américo, queria te perguntar também sobre como fica, então o Lori também comentou sobre a questão do desgaste da OTAN, né? E aí também a agência de notícias Reuters reportou que um e-mail interno do Pentágono descreveu opções para os Estados Unidos punirem aliados da OTAN que não apoiaram as operações dos Estados Unidos na guerra com o Irã, e entre essas opções estaria, por exemplo, a suspensão da Espanha da aliança e a revisão da posição dos Estados Unidos sobre a reivindicação do Reino Unido às Ilhas Malvinas, né? Ou seja, questões importantíssimas e que têm o poder de mudar muito dessa relação transatlântica. Como que você enxerga isso e também essa possibilidade aí de o Pentágono e dos Estados Unidos retaliarem esses aliados que não foram considerados parceiros dos Estados Unidos na guerra no Irã? Isso coloca ainda mais estresse nessa relação que está muito complicada dentro da OTAN, entre os aliados europeus e os Estados Unidos. Os europeus, como a gente lembra, se negaram pelo menos 2 vezes a ajudar os americanos nessa guerra. Primeiro no começo, do conflito, quando eles não permitiram que algumas das suas bases militares fossem utilizadas para ataque, e depois quando o presidente Donald Trump fez um pedido explícito ali para que eles ajudassem a liberar o Estreito de Hormuz. Nas 2 ocasiões ele ouviu um sonoro não. Ele, que já tem muitas reservas com relação à OTAN, ele e várias outras pessoas dentro da administração que têm uma visão de que a Europa, por exemplo, coloca muito mais dinheiro no estado de bem-estar social do que na sua própria defesa. Eles acreditam que a defesa da Europa está completamente nas mãos dos Estados Unidos e que são os americanos que acabam pagando pela defesa da Europa, enquanto a Europa pode financiar, por exemplo, aposentadorias mais generosas e um estado de bem-estar social que não existe da forma como existe aqui na Europa, aí nos Estados Unidos, né, Pri? Então, o presidente Donald Trump sempre teve muitas reservas com relação à OTAN, fazia toda aquela pressão para que eles aumentassem o seu orçamento de defesa. Os europeus fingiram que iam aumentar, né, prometeram aumentar para 5% do PIB, mas isso não vai ser necessariamente em compra de armamentos, etc., vai ser para várias outras medidas que poderiam ser consideradas também medidas de defesa, e é muito provável que vários desses países não cheguem aos 5%. Mas agora a gente chegou no momento máximo aí desse embate interno entre Estados Unidos e Europa, e o que a gente vê nesse e-mail é um e-mail importante, que fala na possibilidade, como você colocou, de punir a Espanha. A Espanha poderia ser afastada da OTAN, poderia ser passar um tempo numa geladeira dentro da OTAN, lembrando que a Espanha é o único desses países que se negou a chegar até nessa promessa, que é uma promessa falsa na prática, de chegar aos 5% de investimento. Então a Espanha também é um dos países mais críticos com relação ao posicionamento dos Estados Unidos com relação à guerra do Irã. Também essa questão das Ilhas Malvinas, que os britânicos chamam de Falkland, né? Que são as ilhas onde a gente teve aquela guerra no começo da década de 80 entre Argentina e Reino Unido. Seria também os Estados Unidos apoiando o pedido da Argentina de controlar as ilhas, o que interessa inclusive ao Javier Milei, que é o presidente da Argentina. Seria talvez um elemento de popularidade ali para ele. Mas o que a gente está vendo aqui também, Pri, é como o governo norte-americano se comporta na tentativa de punir aqueles que são críticos da sua posição. A gente não viu neste mesmo e-mail considerações sobre alguns outros países da OTAN. Então eles estão querendo punir o Reino Unido, porque o Reino Unido se negou a oferecer as bases no Oceano Índico para os ataques contra o Irã, e a Espanha porque se negou a chegar até os 5%, e os dois têm sido relativamente críticos. No caso da Espanha, bastante críticos à guerra, mas a gente não vê exatamente o mesmo posicionamento com os outros. É uma questão de punir quem se coloca claramente contra o presidente Donald Trump, como aconteceu nesses 2 casos. Agora, isso é mais um elemento de muita apreensão aqui na Europa. Os europeus estão, de fato, muito preocupados com o futuro da OTAN.